Olá, estudante, tudo bem? Estou aqui, professora Karen, para a nossa aula de literatura. Você está preparado para a nossa aventura literária de hoje? Você já lavou suas mãos? Lavar as mãos é muito importante, várias vezes ao dia, assim como beber água. Bom, você, como um bom investigador da literatura, vai analisar as pistas que eu trarei hoje para você e vai tentar desvendar qual é o tema da nossa história de hoje. Os elementos já estão aqui na minha mesa. Nós temos um galho e um tronco, ou o que sobrou do tronco de uma árvore. Então, essas são as pistas aqui para você tentar imaginar sobre o que nós vamos falar hoje. Se eu tenho galho e se eu tenho tronco, possivelmente vamos falar do quê? De uma árvore. Mas o que será que nós vamos falar sobre uma árvore? Será que nós vamos falar do problema do desmatamento, das pessoas que têm derrubado as árvores, destruído a natureza? Será que nós vamos falar de uma árvore que produz muitos frutos, uma árvore muito frutífera? Ou será que não é árvore coisa nenhuma? Será que não são partes lá do pé de feijão, da história do João e do pé de feijão? Quando nós lermos a história, você vai descobrir. Até lá, você vai tentando imaginar qual é o tema da nossa história de hoje, a partir das pistas que nós temos aqui. Tronco, um galho, vai pensando aí nas possibilidades. Antes, nós vamos conhecer quem foi que criou a história que nós leremos hoje. Nós vamos conhecer o autor. E ele se chama Sheldon Alan Silverstein. Um nome bem diferente para nós aqui, né? Nos seus livros, ele assina normalmente como Shel Silverstein. Então, ele abrevia, ele reduz o seu nome. De Sheldon fica Shel. Então, ele assina com esse apelido ali, Shel Silverstein. E eu tenho uma curiosidade para contar sobre esse autor. Ele é um escritor, mas sabia que antes de ser escritor, ele tinha um outro sonho? Ele sonhava praticar um esporte. Sabe qual é o esporte? Será que é futebol? Não, ele gostaria de ser jogador de beisebol. Porém, ele acabou descobrindo que ele não levava muito jeito para a coisa. Então, ele foi investir em outros sonhos. Entre eles, o sonho de ser um escritor. E nesse, ele teve muito sucesso, deu muito certo. Vamos ver aqui o que o site oficial desse autor traz de informações para nós. Então, o site é www.shelsilverstein.com. Aqui a gente tem uma imagem inicial ali do que a gente vê no site dele. Aí tem ali diversão, livros de Shel, sobre Shel, que são fatos sobre a vida dele, informações sobre a vida desse autor, e mais alguns outros links ali, para a gente ver ali o que ele tem de material ali. Mas se vocês olharem aqui essa árvore que está representada ali, e o texto que está ao lado, você vai perceber que esse texto ali não está na nossa língua, está em outro idioma. Está em inglês. Por quê? Porque o site desse autor, na verdade, é todo em inglês. Eu selecionei a opção de traduzir para português, então por isso que a gente lê algumas palavras ali em português. Diversão, livros, mas outras não são traduzidas. Mas por que é tudo em inglês, professora? Por causa da origem desse autor. Ele não é brasileiro. Ele nasceu em Chicago, nos Estados Unidos. Onde ficam os Estados Unidos? Bom, nós estamos aqui no continente sul-americano, no Brasil, ali no Paraná, ali onde está aquele círculo vermelho. Onde ficam os Estados Unidos aqui nesse mapa? Lá em cima, ó, aquele roxinho, lá na América do Norte. Foi lá que Shel Silverstein nasceu. Quando que ele nasceu? Será que ele ainda está vivo? Aqui a gente tem a data ali, ó, 1930-1999. O que isso significa? 1930 até 1999. É o período de vida desse autor, então ele já faleceu. Ele nasceu em 1930, mas faleceu no ano de 1999. O autor está falecido, porém as suas histórias continuam vivas e trazendo muita diversão, muita reflexão para nós também. Vamos ver algumas obras desse autor? Ele escreveu muitas. Aqui a gente tem uma das suas primeiras obras. Nesta primeira capa, o título está em inglês, porque é o livro original. Mas esse livro foi traduzido para o português também. Leocádio, o leão que mandava baba. Uma característica do autor Shel Silverstein, na sua escrita, é que ele sempre deixa alguma pista, alguma informação para deixar o leitor curioso para ler a história. Neste livro aqui do Leão Leocádio,
A curiosidade está já nas primeiras linhas do texto. O livro começa assim, ó. E agora, uma história sobre um leão muito estranho. Então ele já começa assim, criando essa expectativa no leitor. E agora, tchan, 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 uma história sobre um leão muito estranho. Estranho como? Isso já deixa a gente curioso para a gente continuar lendo a história. Às vezes, essa curiosidade a gente é atiçada até na capa do livro ou na contracapa, como a gente vai ver. Às vezes é dentro do texto. Então ele sempre vai deixando o leitor curioso para a gente ler aquela história. Essa história, segundo o próprio autor, ele considera ela uma história divertida, mas ao mesmo tempo triste. Então as situações que acontecem na vida desse personagem têm os seus momentos divertidos, mas também tem os seus momentos tristes, os momentos em que ele pensa sobre a vida. Então é uma história que trabalha com esses dois tipos de sentimentos aí. Bem interessante. Só esse que ele escreveu? Não, Shel Silverstein escreveu muitos outros. Aqui a gente tem a imagem de alguns deles. Ali estão todos em inglês, porque é como eles aparecem no site. E até quero destacar esse daqui, ó, que está com aquele círculo ali com o número 50 dentro, significa que é uma edição especial de 50 anos dessa obra aí, que é esse livro aqui, ó. Já vou falar para vocês dele aqui um pouco mais. Então, ali é uma edição especial de aniversário de 50 anos. E trouxe aqui 2 outros livros dele que aparecem ali também, mas que aqui tem a versão traduzida para o português. Talvez você já até tenha visto na sua escola. Esse daqui é a parte que falta. E esse outro aqui é uma sequência desse daqui. A parte que falta encontra o grande O. São 2 livros do mesmo autor também, traduzidos para o nosso idioma, para a língua portuguesa. O que mais nós temos de informações aqui? Bom, vamos pensar agora. Qual que desses livros que eu mostrei é o que nós vamos ler hoje? Um desses aqui, a parte que falta, ou esse daqui? Olhem a imagem da capa de cada um desses livros e olhem os objetos que eu trouxe. Qual que tem mais a ver com esses elementos aqui? Este daqui. Qual é esse livro aqui? Bom, ali é aquela capa que eu mostrei para vocês em inglês, mas essa aqui é a versão em português. Esse livro tem como título A Árvore Generosa. Então, este é o livro que nós leremos hoje. Quando que esse livro foi publicado? Faz um tempão. 1964. Nem eu havia nascido ainda. Então, será que alguém aí da sua casa nasceu no ano de 1964? Quem nasceu nesse ano, nasceu no mesmo ano que nasceu este livro aqui. Esse livro, como eu falei, é uma versão traduzida para o português. Quem que traduziu esse livro? Sabia que foi um outro escritor que traduziu? E um escritor brasileiro? Quem traduziu foi o Fernando Sabino, um escritor brasileiro muito conhecido e que escreveu histórias, escreveu livros que também ficaram muito famosos. Talvez você já até tenha ouvido falar do título desse daqui, ó, O Menino no Espelho. Se você não leu, talvez você já tenha ouvido falar desse nome, O Menino no Espelho, em outro lugar, porque este livro foi transformado também em filme. Você já assistiu a este filme, O Menino no Espelho? Se não assistiu, fica a sugestão para você assistir. Ele é muito legal. E, agora, como você já sabe, foi baseado num livro de um escritor brasileiro, no livro de Fernando Sabino. Bom, aí era só uma curiosidade para vocês saberem sobre quem traduziu este livro. Mas vamos analisar agora a capa do livro A Árvore Generosa e já vamos pensando aqui. Vamos examinar essa capa. Que pistas a própria capa do livro já traz para nós do conteúdo dessa história. Vamos olhar ali com calma. Então, a gente tem ali o título, A Árvore Generosa, temos uma árvore com seus galhos ali. De um dos galhos está caindo ali, ou se soltando uma maçã. E quem que está preparado para pegar esta maçã? Temos um garotinho ali. Então, a gente já tem uma ideia de quem que é personagem dessa história. Mas vamos pensar no título, A Árvore Generosa. Você sabe o que significa ser generoso? Vamos dar uma olhadinha o que o dicionário explica para nós sobre essa palavra? Generoso, que é capaz de deixar de lado seus próprios interesses para ajudar outra pessoa. Um dos significados. Segundo significado, generoso é abundante, em quantidade excessiva. Temos 2 possibilidades de significado para essa palavra.
Essa árvore é generosa por quê? Porque ela produz frutos em grande quantidade, em abundância, ou porque ela tem muitos galhos, muitas folhas? Ou será que ela é generosa nesse sentido de não pensar em si mesma e pensar nos outros, de ajudar alguém? Vamos ter que ler a história para descobrir. Mas sabia que se a gente olhar aqui atrás do livro, a gente tem mais algumas pistas? Como eu falei para vocês, Shel Silverstein gosta de deixar a gente curioso e ele colocou aqui na contracapa algumas informações para a gente já entrar na história bastante curioso e já sabendo algumas coisas. O que diz ali? Vou ler para vocês. Era uma vez uma árvore e um menino. Os dois se amavam, mas de formas diferentes. Ela tudo lhe dava. Ele... Bem, você vai ler. Fernando Sabino traduziu, Shel Silverstein ficou feliz. Então aqui nós já temos algumas pistas. Sabemos que temos uma árvore e um menino e que os dois se amavam muito. Só que o amor deles tinha formas diferentes, se amavam de formas diferentes. E diz que a árvore tudo lhe dava. Então essa generosidade tem a ver com o quê? Com aquele primeiro sentido que a gente viu, né? De pensar mais no outro, de dar algo para alguém, né? Porque diz que ela tudo lhe dava. Para a gente entender de fato essa história, vamos ter que abrir a porta e entrar na história. Vamos lá comigo? Era uma vez uma árvore que amava um menino. E todos os dias o menino vinha, juntava suas folhas e com elas fazia coroas de rei, com elas brincava de rei da floresta, subia em seu grosso tronco, balançava-se em seus galhos, comia suas maçãs e brincavam de se esconder. Quando ficava cansado, o menino repousava à sua sombra fresquinha. O menino amava a árvore profundamente e a árvore era feliz. Bom, vamos fazer uma pausa aqui para a gente pensar um pouquinho sobre o que a gente já viu até agora dessa história. Uma coisa muito importante que a gente tem que fazer enquanto a gente lê essa história é observar as imagens, porque as ilustrações aí, elas vão ajudar a gente a entender a história. As ilustrações vão contar a história para nós também. Até o momento, o que a gente pode pensar? Como que a gente poderia descrever esta árvore? A gente viu que é uma árvore grande, que produz frutos, que produz maçãs, esse é o fruto dessa árvore, e que tanto a árvore quanto o menino amam um ao outro. Então, como é que é a relação entre eles? Uma relação bem próxima, de amizade, amor entre eles. Tanto que ele diz que o menino amava a árvore profundamente. O que você acha que vai acontecer em seguida? Olha os nossos objetos aqui. Temos um galho seco, até temos um tronco de árvore. O que será que vai acontecer na sequência? Será que alguém vai derrubar essa árvore tão amada pelo menino? Será que o próprio menino vai derrubar essa árvore? Será que vai vir uma tempestade, um raio atinge essa árvore e ela se desfaz no chão e o menino fica triste? São várias as possibilidades. Vamos continuar a leitura para ver o que vai acontecer com a árvore e com o menino. Mas o tempo passou. O menino cresceu. E a árvore muitas vezes ficava sozinha. Um dia, o menino veio e a árvore disse: Menino, venha subir no meu tronco, balançar-se nos meus galhos, comer as minhas maçãs, repousar à minha sombra e ser feliz. Estou grande demais para brincar, o menino respondeu. Quero comprar muitas coisas. Eu quero me divertir e preciso de dinheiro. Você tem algum dinheiro que possa me oferecer? Sinto muito, disse a árvore, mas eu não tenho dinheiro. Tenho apenas minhas folhas e tenho as minhas maçãs. Mas leve as maçãs, menino. Vá vendê-las na cidade. Então terá dinheiro e você será feliz. E assim o menino subiu pelo tronco, colheu as maçãs e levou-as embora. E a árvore ficou feliz. Mas o menino sumiu por muito tempo e a árvore ficou tristonha outra vez. Um dia o menino veio e a árvore estremeceu, tamanha sua alegria, e disse: Venha, menino,
Venha subir no meu tronco, balançar-se nos meus galhos e ser feliz. Estou muito ocupado para subir em árvores, disse o menino. Eu quero uma casa para me abrigar. Eu quero uma esposa, eu quero ter filhos. Para isso, é preciso que eu tenha uma casa. Você tem uma casa para me oferecer? Eu não tenho casa, a árvore disse. A casa em que moro é a floresta. Mas corte os meus galhos, faça sua casa e seja feliz. O menino depressa cortou os galhos e levou-os embora para fazer uma casa. E a árvore ficou feliz. O menino ficou longe por um longo tempo, e no dia que voltou, a árvore ficou alegre, de uma alegria tamanha que mal podia falar. Venha, meu menino, sussurrou. Venha brincar. Estou velho para brincar, disse o menino. E estou também muito triste. Eu quero um barco ligeiro que me leve para bem longe. Você tem algum barquinho que possa me oferecer? Corte meu tronco e faça seu barco, a árvore disse. Viaje para longe e seja feliz. O menino cortou o tronco, fez um barco e viajou. A árvore ficou feliz, mas não muito. Muito tempo depois, o menino voltou. Desculpe, menino, a árvore disse. Não tenho mais nada para lhe oferecer. As maçãs já se foram. Meus dentes são fracos demais para maçãs, falou o menino. Já se foram os galhos para você balançar, a árvore disse. Já não tenho idade para balançar, falou o menino. Não tenho mais tronco para você subir, a árvore disse. Estou muito cansado e já nem sei subir, falou o menino. Eu bem que gostaria de ter qualquer coisa para lhe oferecer, suspirou a árvore. Mas nada me resta e sou apenas um toco sem graça. Desculpe. Já não quero muita coisa, disse o menino. Só um lugar sossegado onde eu possa me sentar, pois estou muito cansado. Pois bem, respondeu a árvore, enchendo-se de alegria. Eu sou apenas um toco, mas um toco é muito útil para sentar e descansar. Venha, menino, depressa. Sente-se em mim e descanse. Foi o que o menino fez. E a árvore ficou feliz. E assim termina a nossa história. E aí, o que você achou dessa história? Você gostou de como ela terminou? A gente viu ali vários momentos ali da vida desses personagens, do relacionamento entre eles e algumas mudanças que aconteceram. Você prestou atenção? Você prestou atenção em como as imagens nos ajudaram também a contar essa história? Lembra que eu falei para vocês lá, um pouquinho antes, que é para a gente prestar atenção nas imagens também. Agora nós vamos juntos explorar esse texto para ver o que mais que a gente descobre a partir dessa história que a gente leu. Primeira coisa que a gente vai pensar: quais são as mudanças que ocorrem no menino durante essa história? A gente viu que ele passou por um processo de mudança. Aqui eu tenho a primeira imagem dele, lá no início, como que ele era. Era um garotinho brincando com a árvore, mas isso não continuou sempre assim. Ele mudou. Umas páginas à frente a gente tem a imagem dele já um pouco maior, adolescente, mais moço, né? Já não é mais uma criança. Por isso que ele já não brincava com a árvore, ele achava que ele já não tinha mais idade para essas coisas. Depois mostrou ele já um homem adulto, né? Pensando já em construir sua família, pensando já no trabalho, e sempre aquela preocupação em ter coisas, né? E por fim, lá no final da história, o que a gente tem? Ele já bem idoso, né? Já estava até dizendo ali que ele já estava muito cansado ali, de toda aquela vida que ele já viveu, né? O peso da idade chegando ali. Então a gente vê que o menino passa por essa fase de amadurecimento. Então ele começa lá na infância, a juventude, a fase adulta, até ele chegar na terceira idade, até ele chegar a ser um idoso. Então, essas são as mudanças que acontecem ali na parte física ali, mas não teve só essas mudanças não, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos olhar agora para a árvore. Como é a mudança que ocorre na árvore durante a história? A gente viu que ela começa uma árvore muito bonita, frondosa, produzindo maçãs, como a gente viu até aqui na capa do livro. Mas e depois? O que aconteceu? Ela foi
doando os seus galhos, doando o seu tronco, até que por fim sobrou o que dela? Sobrou apenas um toco. Então a personagem árvore, né, que aqui ela é uma personagem na história, ela também passou por mudanças. Mas vamos pensar, apesar de todas essas mudanças que a árvore sofreu, ela continuou sendo uma árvore generosa? Continuou, não é mesmo? Até quando ela era apenas um toco de árvore, ela ainda ofereceu, né, ali para ajudar ali o menino. Então, ela continuou sendo generosa. Mas vamos pensar um pouquinho mais. Como as mudanças das personagens afetam a história? A gente já viu que a personagem árvore não mudou, mas não mudou a sua atitude. O seu relacionamento com o menino continuou o mesmo? Continuou o mesmo. Tanto que mesmo ali, ó, quando ele já era um senhor, né, um idoso, como que ela chama ele? De menino. Para a árvore, esse menino, por mais que já tenha se tornado jovem, adulto e agora idoso, continua sendo aquele menininho. Isso não mudou, ela sempre vê esse personagem como menino. E o amor dela nunca mudou também, ela continua sendo muito generosa. Mas e o menino, que foi crescendo, amadurecendo, ele continuou tão próximo da árvore como era antes? A gente viu que não, né? Ele ficava muito tempo longe. E quando voltava, era sempre para aproveitar algo que a árvore oferecia a ele. Mas a maior parte do tempo, quando ele cresceu, ele ficou o quê? Distante da árvore, né? Sempre procurando a felicidade, mas longe da árvore. Então, as mudanças afetaram a história? Sim, mas principalmente as mudanças do menino. A árvore continuou generosa e continuou amando o menino mesmo ele sendo idoso. Agora eu quero que você olhe para essas imagens. Lembra que eu falei para a gente prestar atenção nas imagens? Vamos analisar aqui essas imagens. Que informações elas trazem para a gente? Vamos observar. A gente tem lá, a primeira árvore, tem um coração desenhado nela, né? E tem escrito ali, eu e A, um pontinho. O que pode ser esse A? Quando alguém desenha esse coraçãozinho na árvore e coloca ali dois nomes, normalmente é para representar ali um casal muito apaixonado, um casal que se ama, ou então pai e filho, mãe e filho, que coloca ali numa pedra, numa árvore, uma inscrição ali para ficar registrado ali o amor deles ali naquele objeto, naquela árvore, na pedra. Então ali, quem que fez aquele registro? Provavelmente o menino, né? Eu e quem? O coração representa o amor. O menino ama quem? Ama a árvore. Até a história fala que ele amava aquela árvore profundamente. Então ali mostra, aquela primeira imagem mostra o amor do menino pela árvore, né? Eles juntos ali naquela relação tão de amizade, tão próxima. Já na segunda imagem, o que a gente tem? Temos dois corações na árvore. Tem ali eu e A, mas no de cima tem eu e V e um pontinho. Quem que é esse V? Pode ser a primeira letra do nome de alguém. Ou pode ser você, mas quem que é esse você? Vamos olhar ali, ó, quem que está sentado ali na sombra da árvore? Só aparecem as pernas e os pés. Mas quantas pernas nós temos ali? Temos 4 pernas. Então, quem que a gente tem ali? Provavelmente, então, é uma possibilidade que seja quem? Um casal. Lembra que o menino cresceu? Com quem será? Então, quem será que está ali? Pode ser que seja o menino e a sua namorada, a sua esposa. Esse V ali, né, que ele não colocou o nome inteiro, esse V a quem esse menino, agora já maior, ama. Então, a gente vê aí que agora o amor do menino foi dividido, né? Ele não ama só a árvore, ele ama mais alguém. Então, isso a gente percebeu só que observando as imagens. Não está escrito isso na história. A gente viu isso percebendo pelas imagens, por isso que é importante a gente sempre ver o que as imagens estão nos dizendo. Ainda falando de imagens. O que mais essa relação entre o menino e a árvore pode representar para nós? Bom, como a gente viu ali, o que aconteceu com a árvore no final? Ela acabou se tornando apenas um toco. O menino usou tudo o que ele podia usar dessa árvore. Começou ali, quando ele era criança, ele aproveitava os galhos para brincar, se alimentava das maçãs que essa árvore produzia, aproveitava a sombra dessa árvore.
Depois, conforme o tempo foi passando, ele foi tendo outros interesses. Ele estava preocupado em ter dinheiro para fazer as coisas que ele gostaria, ele queria uma casa, outros interesses. E ainda assim ele continuou aproveitando a árvore, só que uma hora ele usava o galho, em outro momento ele usou o tronco para fazer um barco. Então, o que a gente poderia pensar? Que essa história está representando a relação do ser humano com quem? Com a natureza. O ser humano aí não utiliza os recursos da natureza, nós utilizamos a água, colhemos as frutas, nós utilizamos a madeira que vem das árvores para fazer móveis, para fazer papel. O próprio livro aqui que a gente lê, para fazer esse livro, árvores tiveram que ser derrubadas para a celulose ser transformada em papel e assim a gente ter aqui um livro de papel. Então a gente está o tempo todo aí usando os recursos da natureza. A natureza é generosa conosco? Sim, olha quantas coisas a natureza nos oferece, a variedade de frutas que a gente tem, de flores. Então, a natureza é sempre generosa conosco, mas será que nós muitas vezes não agimos como esse menino? Que só exploramos a natureza? Pode ser. Mas será que é só isso que essa história representa? Vamos olhar as imagens que nós temos aqui. Observe com atenção como que essa árvore é representada. Quando o menino ali na primeira imagem está abraçando o tronco da árvore, observe como estão os galhos dessa árvore. Não parecem braços abraçando o menino também? E na outra imagem que eles estão ali brincando de esconde-esconde, o menino se escondeu atrás da pedra. Mas olha como a árvore está com uma inclinação diferente agora, parece estar com o corpo inclinado ali. E agora o galho está diferente. Não parece que aquele galho está apontando ali para o local onde o menino está? Não parece que essa árvore está se comportando como um ser humano? Parece, não é? Essa árvore está personificada. Então ela também pode representar a relação do menino, que depois se tornou adulto, com outro ser humano, com uma pessoa, que aqui foi representada como uma árvore generosa. Mas talvez, para alguns de nós, quando a gente lê esse livro aqui da árvore generosa, a gente talvez não pense numa árvore na natureza. Talvez você pense em alguém da sua família, em alguém que é muito importante para você e que é tão generoso como essa árvore. Por isso que esse livro também interessa até para adultos, porque faz até os adultos pensarem como será que a gente, adulto, tem tratado aquelas pessoas que são importantes na nossa vida. Lá desde a nossa infância, quando a gente começa a trabalhar, cuidar da nossa própria vida, será que às vezes a gente não se afasta dos nossos pais, dos nossos avós, que talvez tenham sido tão generosos conosco durante a nossa vida? Então esse livro pode também nos fazer pensar nisso. Confesso para vocês que quando eu li este livro pela primeira vez, eu pensei em uma pessoa, na minha avó, que ela foi uma árvore muito generosa. Mas agora ela está como esse toco aqui, ela já faleceu. Então, sempre que eu leio esse livro, eu me emociono muito. E eu fico pensando, puxa, quantos momentos bons eu tive com a minha avó. Mas será que eu não podia ter ficado, talvez, até mais próxima dela? Então, esse é um livro que nos faz pensar sobre isso também. Nos ensina a valorizar as pessoas que são importantes para nós quando elas estão próximas de nós. Então, fica a dica aí para você. Dê um abraço gostoso na pessoa que você ama que está aí perto de você. Para a gente encerrar, eu vou deixar um desafio. Lembra que eu falei para vocês que na contracapa do livro a gente tem ali algumas dicas do que ia ser a história? E tem uma frase que diz ali, ó, os dois se amavam, né? O menino e a árvore se amavam, mas de formas diferentes. A árvore tudo lhe dava. Ele quem? Ele, o menino. Então, o desafio é para você pensar em como que você terminaria essa frase. Você está contando a história. A árvore tudo dava para esse menino. E o menino, como que ele reagia a tudo isso que a árvore fez para ele? Então, fica esse desafio aí para você fazer e completar aí com as suas ideias. Como que você completaria essa mensagem a partir do comportamento do menino dessa história? Bom, como a gente viu nesta aula, um livro tem muitas possibilidades.